Fala, Coder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, criando uma to-do list no Flutter com o Provider. Bom, então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e se quiser se aprofundar seu conhecimento em Dart e Flutter, o link está na descrição. Bom, vamos lá então, o que a gente vai fazer nessa aula? Já que a gente terminou de criar o nosso to-dos controller, que é responsável por essa lista aqui de tarefas, certo? A gente precisa criar agora uma instância só que vai ficar disponível para o nosso aplicativo inteiro, ou seja, tanto para essa tela aqui, quanto para esse mais aqui, que vai ser a tela de criação da tarefa, tá? E por que eu preciso criar apenas um to-dos controller, né? Apenas uma instância do nosso to-dos controller, e eu não posso criar várias? Porque se você abrir o nosso to-dos controller, né? Vamos entrar dentro dele, em controllers, to-dos controller. A gente tem uma variável aqui chamada to-dos, legal? E aí, quando a gente for carregar aqui no load to-dos, a gente vai ter então aqui a nossa lista de tarefas, que vai estar aqui dentro desta lista, certo? Só que quando eu clicar aqui em mais, se eu criar uma outra instância dessa classe to-dos controller, e aí na hora de for adicionar o add to-do, ele vai estar vazio. Por quê? Porque eu não carreguei. A lista que eu carreguei foi na instância que eu criei aqui, e não na instância que eu criei aqui no mais. Por isso que eu devo ter apenas uma instância, que aí sempre quando eu atualizar esse to-dos, ele vai ser sempre o mesmo. E aí eu consigo então pegar sempre os mesmos valores, e quando eu dar um mais aqui e criar uma nova tarefa, né, chamando essa função add to-do, ele vai adicionar aquele to-do criado nessa lista de to-dos, que vai ser a mesma lista que está mostrando aqui, e aí a gente não vai ter nenhum problema, legal? Então por isso que é bom a gente entender o porquê e quando a gente deve usar o gerenciamento de dependências. Fechou? Então vamos lá, como que a gente faz isso? Vamos fechar aqui o to-dos controller e vamos abrir o nosso main, tá? E aí eu vou já criar então essa instância aqui no main, porque eu quero recuperar ele a partir de qualquer tela do meu aplicativo, tá bom? Então já coloco ele aqui no nosso main, né, no arquivo main, e aí a gente consegue então recuperar ele dentro aqui do nosso to-dos screen e dentro do nosso add to-do quando a gente for criar a tela do add to-do, legal? Que é para adicionar a nossa tarefa. Fechou? Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar com o botão direito aqui no Material App, refatorar e Wrap with Widget, legal? Então a gente tem um widget aqui que a gente quer adicionar. Esse widget vai ser o Change Notifier Provider, legal? Que é do nosso provider, do package provider. Aqui, se você abrir o pubspec.yaml, aquele package que a gente adicionou, o provider, este aqui, legal? Então a gente vai criar uma instância, né, desse to-dos controller aqui, e aí a gente vai conseguir recuperar de qualquer parte do nosso aplicativo. E por que a gente está usando o Change Notifier Provider? Porque, como você sabe, né, no to-dos controller, a gente está estendendo o Change Notifier. E aí a gente está usando o Notify Listeners. Ou seja, a gente vai precisar ouvir as alterações dessa instância quando a gente recuperar ela, usando o método watch, certo? Que significa assistir. E aí sempre quando houver alguma alteração, a gente vai conseguir atualizar a nossa tela e ver a atualização aqui a partir do nosso Notify Listeners, certo? E aí, então, aqui dentro, a gente tem a propriedade, né, create, né, para criar. E aí a gente quer criar, né, na verdade ele espera uma função, certo? Então uma função que tem um build context, e aí ele espera que recupere, que volte, né, um change notifier, certo? O build context eu não vou usar, então coloco um underline dentro, e aí então a gente vai retornar o nosso to-dos controller, legal? Que ele extends, né, um change notifier, certo? Por isso que a gente consegue recuperar aqui o nosso usar, né, o nosso to-dos controller, certo? Só que a gente fez a injeção de dependência, né, do nosso to-dos local storage service, certo? Então ele está esperando que a gente coloque uma instância dele aqui também. Então também vamos criar uma instância do to-dos local storage service. Só que o to-dos local storage service, por sua vez, tem a dependência do local storage service. Então vamos criar também o local storage service. E agora, só adicionar uma vírgula aqui, salvar e dar uma formatada aqui. E aí então temos o nosso to-dos controller, a instância dele criada aqui, e conseguimos recuperar de qualquer parte do nosso aplicativo, certo? Agora só uma coisa que eu queria arrumar, tá? Antes de terminar aqui essa aula,
é que veja que ele tá dando um erro aqui, que ele tá esperando Cupertino localizations delegates that support the PTBR locally was not found. Então, ele tá esperando que a gente adicione esse Cupertino localizations, né? Pra ele suportar, né? As traduções, né? PTBR nos widgets, certo? Do Cupertino, nesse caso, né? E o Cupertino, né? Para quem não sabe, ele é uma biblioteca de widgets criadas apenas para o iOS, tá? Então, apenas para iPhone, legal? Então, vamos adicionar ela com o global Cupertino localizations.delegate, tá? Vou adicionar uma vírgula aqui. Agora eu vou só clicar com o botão direito, limpar console e atualizar aqui. Vamos ver se... E agora, vamos ver se... Não, ele já não deu mais problema, tá? Então ele não tá dando mais problema. E agora então tá tudo ok. Esse erro foi corrigido, adicionando apenas o Cupertino aqui, tá? Então ele não vai reclamar mais. Bom, então é isso. Nessa aula, tá? Foi mais uma explicação, né? De como que funciona o gerenciamento de dependências, certo? Só para mostrar rapidinho uma coisa, como que faz pra gente recuperar, tá? A gente não vai fazer isso agora, mas só para mostrar como faz para recuperar rapidinho, né? Essa dependência aqui do ToDo's Controller que a gente criou, certo? Então, se a gente entrar aqui no nosso screen, deixa eu ver, screens, ToDo's Screen, aqui dentro do build, já que a gente vai precisar do context, né? Eu vou entrar aqui dentro e aí eu vou chamar aqui final ToDo's CTRL, né? De controller, que é igual a context.read. E aí passando qual que é o tipo, né? Que é o nosso ToDo's Controller, certo? E aí se a gente clicar em Read, na lampadinha, a gente importa aqui o package do provider. E aí ele consegue, então, ler, né? O que está no nosso ToDo's Controller. A gente está recuperando a instância e a gente consegue ler ela, certo? Só que, se houver alguma alteração, a gente não está assistindo às alterações, tá? A gente está apenas lendo o que está dentro dessa instância que a gente criou. E aí, então, para a gente assistir às alterações, a gente tem que mudar esse read para watch, legal? E aí, watch significa que ele está assistindo, e aí sempre quando houver uma alteração, né, usando o notify listeners, ele vai chamar aqui, né, e a gente vai conseguir rebuildar aqui e atualizar aqui a nossa tela, legal? Tem outro método, né, outro jeito, né, de fazer isso, é um pouco mais complicado. Eu acho que esse, usando o context.watch, é bem mais simples, mas só para vocês saberem, né, é o provider.off. E aí a gente passa aqui o ToDo's Controller, certo? E aí a gente tem que passar o context aqui dentro, legal? E aí a gente pode colocar aqui, né, vírgula, listen, aí você bota false ou true, né? Que aqui no caso seria o watch, né? Então, se a gente quer ouvir as alterações ou não. Legal? Então, é isso nessa aula. E na próxima aula, então, a gente termina essa parte aqui do ToDo's Screen. Fechou? Valeu, Coder, então, e até a próxima aula.